Bom dia, meu nome é Suzana Borgman Santos Rodrigues e eu vou falar sobre as doenças do sorgo. Esse áudio leitura é correspondente ao módulo 4. O sorgo é originário da África Central, de onde se disseminou para toda a África e Ásia e posteriormente para o continente americano e Austrália. É um cereal rústico e tolerante à deficiência hídrica, cultivado em todas as regiões brasileiras. A cultura está sujeita à ocorrência de um grande número de doenças, cuja severidade varia de ano para ano e de local para local, em função também dos agentes causais e da resistência do hospedeiro. Alguns patógenos podem ser limitantes à qualidade e quantidade de produção. Mosaico do sorgo. Sugarcane Mosaic Virus, SCMV. O mosaico do sorgo, causado pelo vírus mosaico da cana-de-açúcar, foi a primeira doença virótica relatada nessa espécie. É uma doença importante para esta cultura em regiões de plantio de cana-de-açúcar. Em variedades suscetíveis, as plantas apresentam baixa produção de grãos em consequência do raquitismo, necrose das folhas e esterilidade parcial ou total da panícula. Sintomas. O SCMV pode provocar o aparecimento de dois sintomas, o mosaico típico e o sintoma necrótico. No primeiro, aparecem áreas verde claras entremeadas com áreas verde escuras nas folhas. Normalmente, o mosaico é mais evidente em folhas mais novas, podendo desaparecer com o envelhecimento da planta. No sintoma necrótico, as folhas mostram áreas necrosadas, avermelhadas ou amareladas, dependendo da variedade. Estes sintomas, na maioria das vezes, levam a planta à morte, principalmente quando a infecção ocorre precocemente. Plantas infectadas ficam menores, têm área foliar, número de semente e comprimento de panícula reduzidos, florescimento atrasado e produção diminuída. Etiologia. A doença é causada pelo Sugarcane Mosaic Virus da família Potiviridae, gênero Potivírus, cujos membros apresentam partículas alongadas flexuosas com cerca de 700 a 800 nanômetros. O vírus é transmitido de forma não persistente por várias espécies de afídeos, sendo o pulgão do milho, Rhopalosiform maides, considerado o principal vetor. Esse inseto multiplica-se preferencialmente em milho, sorgo e em algumas plantas daninhas. O vírus apresenta uma ampla gama de hospedeiros, tanto anuais quanto perenes. Controle. A utilização de variedades ou híbridos resistentes ou tolerantes é a maneira mais eficiente de controlar a doença, pois o controle do vetor não é econômico nem efetivo. Antracnose. Glomerella graminícola, Coletótrichum graminícola. A antracnose foi descrita pela primeira vez em milho, na Itália, em 1852, e em sorgo, em Togo, oeste da África, em 1902. Posteriormente, foi detectada no Texas, Estados Unidos, em 1912. Desde então, tem sido relatada em todo o mundo, especialmente em áreas quentes e úmidas. No Brasil, essa doença foi relatada pela primeira vez em São Paulo, em 1934. É a doença mais importante da cultura do sorgo, pela sua ampla distribuição geográfica e pelos danos que ocasiona, constituindo-se, inclusive, em sério fator limitante da produção. Em variedades suscetíveis, têm sido constatadas perdas de até 88% na produção de grãos. Sintomas. Os sintomas da doença se expressam em três fases: antracnose foliar, podridão de colmo e antracnose da panícula e grãos. A fase foliar da antracnose prevalece a partir do desenvolvimento da panícula, podendo, entretanto, ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento da planta. Os sintomas iniciais nesta fase são caracterizados por pequenas lesões circulares a ovais com cerca de 0,5 cm de diâmetro e, à medida que estas lesões vão se desenvolvendo, os centros tornam-se necróticos com coloração palha, margens avermelhadas, alaranjadas ou castanhas, dependendo da pigmentação da variedade. Posteriormente, o centro das lesões pode tornar-se escuro, com formação de acérvulos, estruturas típicas do gênero Coletótrichum. Em condições favoráveis, pode ser formada entre as setas uma massa de esporos de coloração creme. A infecção na nervura central da folha ocorre de maneira independente da infecção foliar. Formam-se lesões elípticas alongadas de coloração avermelhada, púrpura ou escura,
nas quais podem ser observados os acérvulos do fungo. A fase de podridão de colmo ocorre normalmente em plantas adultas, mas plantas jovens também podem apresentar esse sintoma. Os conídeos formados nas folhas são os responsáveis pelo aparecimento das lesões no colmo. São formados cancros que apresentam áreas mais claras circundadas pela pigmentação característica da planta hospedeira. As lesões podem apresentar-se de forma contínua ou na forma de manchas isoladas. Quando o colmo é seccionado longitudinalmente, equivalente à necrose do tecido vascular, observa-se uma coloração avermelhada escura. A infecção da panícula pode ser uma extensão da fase de podridão do colmo. Os sintomas apresentados são lesões formadas abaixo da epiderme, tendo inicialmente um aspecto encharcado, adquirindo mais tarde uma coloração cinza a púrpura avermelhada. Em plantas infectadas, as panículas geralmente são menores e amadurecem mais cedo. A antracnose da panícula e dos grãos tem como inóculo conídeos produzidos durante a fase foliar da doença, os quais atingem a bainha das folhas levados pela água da chuva. Esses conídeos germinam e penetram no pedúnculo ou na panícula, causando a podridão do colmo. Infecção e colonização da panícula frequentemente resultam em perdas na qualidade e quantidade de grãos. Grãos infectados podem apresentar lesões escuras e alongadas, onde são observados acérvulos isolados ou em grupos. Plantio de sementes infectadas pode resultar em dumping-off de pré- e pós-emergência. Etiologia. O agente causal da antracnose é o fungo Coletótricum graminícola, cuja fase teleomórfica corresponde ao Ascomiceto glomerella graminícola. Seus conídeos são produzidos em acérvulos e apresentam-se aglutinados numa massa gelatinosa que dissolve-se em água. Acérvulos produzidos no hospedeiro são marrom escuros, ovais a cilíndricos. Os conidióforos são eretos, hialinos, não septados e curtos, com 1,6 a 3,3 por 4,9 por 3,3 micrômetros. Conídeos de 4,9 a 5,2 por 26,1 a 30,8 micrômetros. Formam-se terminalmente nos conidióforos, entre as setas. São hialinos, não septados e falciformes quando maduros. Peritécios de Coletótrico graminícola raramente são observados na natureza. Os ascos são cilíndricos aclavados e têm um poro no ápice. Os ascósporos são hialinos unicelulares, curvos e afilados nos polos. A sobrevivência do fungo ocorre em restos de cultura por cerca de 18 meses, em espécies de sorgo selvagem e também em sementes, onde localiza-se frequentemente no pericarpo, ocasionalmente no endosperma e raramente no embrião. A disseminação do patógeno dá-se principalmente por respingos de água, por semente e em menor proporção através do vento. Em semente, o patógeno pode sobreviver até 2 anos quando são armazenadas em condições ambientais e 3 anos ou mais quando armazenadas em baixa temperatura. A penetração do patógeno ocorre diretamente através da epiderme, do hospedeiro e por estômatos. As condições favoráveis para a ocorrência da doença são a alta umidade e temperatura em torno de 25 a 30 graus. Controle. O controle mais eficiente é obtido com o emprego de variedades resistentes. Tal medida é, entretanto, dificultada pela variabilidade do patógeno. Existem no mercado brasileiro híbridos comerciais com bom nível de resistência à doença. Outras medidas de manejo devem estar a ela associadas para aumentar a sua eficiência e durabilidade. Dentre essas podem ser mencionadas a utilização de sementes sadias, o tratamento de sementes, a rotação de culturas, a eliminação de plantas hospedeiras do patógeno e enterrio de restos de cultura. Ferrugem, Puccinia purpúrea. A ferrugem ocorre em qualquer parte onde se cultiva o sorgo e epidemias podem ocorrer precocemente em regiões frias e úmidas, reduzindo a qualidade da forragem e a produção de grãos. Em condições favoráveis à doença, a produção de grãos pode ter redução de 65%. A severidade é maior em plantas próximas da maturidade, porém em variedades suscetíveis podem ocorrer nos primeiros estágios de desenvolvimento da planta. Sintomas. Os sintomas aparecem inicialmente nas folhas próximas ao solo em forma de pequenas pústulas que são mais numerosas na face inferior da folha,
O tamanho e o número de pústulas dependem da suscetibilidade da variedade. As pústulas podem ser púrpuras, vermelhas ou bronzeadas, de acordo com a pigmentação da planta. Em variedades suscetíveis, elas atingem 2 milímetros de comprimento e localizam-se paralelamente às nervuras. No início, a pústula é coberta pela epiderme que, ao romper-se, libera uma massa de esporos de cor avermelhada e de aparência ferruginosa. Quando mais velhas, as pústulas podem produzir teleósporos, tornando-se marrom enegrecidas. Teleossoros elípticos a retangulares podem ser produzidos em ambas as superfícies da folha, porém, são mais comuns na superfície inferior. Etiologia: Puccinia purpúrea forma uridinosporos unicelulares, pedicelados, amarelo-avermelhados, ovais e elípticos. Os teleósporos são bicelulares, lisos, retangulares a elípticos, marrons escuros de pedicelo persistente, hialinos a amarelo-tintos e de comprimento variável. Nas pústulas, uridinosporos e teleósporos são intercalados com abundantes paráfises. Esporos de Puccinia purpúrea têm vida curta na ausência do hospedeiro. Muitos hospedeiros perenes e plantas remanescentes proporcionam a sobrevivência do fungo, cujos esporos podem ser disseminados pelo vento, algumas vezes a longas distâncias, funcionando como inóculo primário para inoculação no campo. Os uridinosporos germinam 1 ou 2 horas após a inoculação e cerca de 4 horas após tornam-se o apressório na superfície do estômago, onde se dá efetivamente a penetração do fungo. É uma parte que não dá para entender no texto. É o hospedeiro alternativo de Puccinia purpúrea. Nele são formados... Não dá para entender. Apesar de o esporo poder infectar o sorgo sob condições experimentais. Seu papel na natureza é pouco importante. Sob condições de alta umidade, podem ser infectados por Daluca filmo, fungo hiperparasita de Puccinia purpúrea, que formam picnídeos inicialmente observáveis no microscópio estereoscópio. Controle. Em regiões onde a ferrugem é uma doença importante, recomenda-se o uso de variedades resistentes. O uso de fungicidas para o controle da doença não é economicamente viável. Míldio. Peronosclerospora sorgue. O míldio do sorgo é de ampla distribuição geográfica e tem causado sérios prejuízos em muitos países, afetando o sorgo e o milho. A produção do sorgo sobre reduções significativas em diversos países, sendo observadas em perdas de até 78%. No Brasil, a doença ocorre desde 1968. Plantas com infecção sistêmica tornam-se completamente estéreis e não produzem grãos. Na região sul, é considerada a segunda doença mais importante, superada apenas pela antracnose. Atualmente, além desta região, encontra-se distribuída em praticamente todas as áreas de plantio da cultura. Variedades de sorgo forrageiro são mais suscetíveis do que o sorgo granífero. Sintomas: o fungo pode apresentar 2 formas de infecção, a localizada e a sistêmica. A forma localizada é resultante da infecção por esporos assexuados e ocorre nas folhas. Os sintomas aparecem como lesões necróticas que, em condições frias e úmidas, podem apresentar crescimento pulverulento, acinzentado, contendo conidióforos e conídeos do fungo. Se o patógeno atingir tecidos meristemáticos, esta forma de infecção pode determinar o aparecimento de sintomas sistêmicos. A forma sistêmica ocorre quando o fungo invade as células da base do meristema apical e pode ser ocasionada pela penetração nas raízes de tubo germinativo de oósporos, presentes no solo, ou pela penetração das folhas de plantas jovens, de tubos germinativos originados de conídeos. Plantas com infecção sistêmica podem apresentar-se raquíticas, cloróticas e morrer prematuramente. Outras vezes, o desenvolvimento vegetativo é aparentemente normal, mas as plantas são completamente estéreis, não formando grãos. Etiologia: o agente causal do míldio do sorgo é Peronosclerospora sorgue, que produz 2 tipos de esporos, esporângios e oósporos. Os esporângios são hialinos ovalados com parede fina, sem papila deiscente, germinando através de tubo germinativo. Formam-se sobre esporangióforos eretos, que são constituídos de uma célula basal.
uma haste principal e uma extremidade mais ou menos complexa, geralmente ramificada dicotomicamente. Os esporangióforos emergem pelos estômatos. Os zoósporos localizam-se no mesófilo, entre os feixes fibrovasculares. São esféricos, hialinos e amarelos. Possuem paredes espessas e são capazes de sobreviver sob condições adversas por longo período. São produzidos em folhas de plantas de sorgo sistemicamente infectadas e em menor extensão no milho. A germinação do oósporo parece estar associada à presença de exudados de raízes de plantas. A temperatura mínima do solo para a infecção por oósporos é 10 graus Celsius. A temperatura ótima para a produção de conídeos está em torno de 18 graus, embora ela varie com o isolado. O processo de reprodução assexual sobre efeito de fatores ambientais, como temperatura do ar, umidade relativa e luz, é necessária a ocorrência de um período contínuo de alta umidade para que conídeos sejam produzidos. Antes do período de alta umidade relativa, porém, as plantas devem receber pelo menos algumas horas de luz. Em condições de campo, todas as noites é produzida uma safra de conídeos. A sobrevivência do patógeno dá-se principalmente no solo, sobre restos de cultura na forma de oósporos, que são liberados quando as folhas se rasgam. As plantas perenes do gênero sorgo e sorgo-vassoura, capim-sudão e milho também servem como fonte de inóculo. A disseminação dos conídeos dá-se principalmente através do vento. O micélio do patógeno pode estar presente na semente, mas é rapidamente inativado pela dessecação e tem pouca importância na disseminação do patógeno. Os zoósporos podem ser disseminados como contaminantes externos das sementes ou pelos mecanismos de transporte do solo. Controle. Um método mais eficiente de controle do míldio é o emprego de variedades resistentes. Existem boas fontes de resistência vertical conferida por um ou dois pares de genes dominantes, e a maioria dos híbridos comerciais de sorgo granífero é resistente à doença. Muitas variedades têm bom nível de resistência em condições de campo. Práticas que reduzem o inóculo inicial do patógeno são também recomendadas, como rotação de culturas, aração profunda do solo e destruição de restos de cultura. Qualquer medida cultural ou fator ambiental que promova a rápida germinação da semente e rápido crescimento das plantas nas primeiras semanas, como o uso de sementes de boa qualidade, adubação equilibrada e boa umidade do solo, contribuem para reduzir a incidência da doença. Não há, no momento, registro de produtos para o controle químico do míldio do sorgo no Brasil. Em outros países, no entanto, o tratamento de sementes com fungicidas à base de metalaxil é utilizado para o tratamento de sementes para a proteção das plantas contra a infecção sistêmica. Esse tratamento dá ótimo resultado para o controle da infecção sistêmica, a mais importante, uma vez que o fungicida também mantém a planta protegida nos primeiros estágios de desenvolvimento. Doença açucarada, Clavíceps africana, Sphacelia sorg. A doença açucarada do sorgo, também conhecida como secreção doce e ergot, foi relatada na Índia em 1915. No Brasil, foi observada pela primeira vez em 1995, ocorrendo em alta incidência e severidade nas culturas do sorgo nos municípios de Lavras, Sete Lagoas e Capinópolis, Minas Gerais, Cravinhos, São Paulo, Jacarezinho e Arapoti, Paraná. Além da cultura do sorgo, foi também observada em capim-colonião, andropogon e braquiária, próximos às lavouras de sorgo afetadas. A doença afeta espiguetas individuais da panícula, causando uma redução na quantidade de grãos produzidos e limitando seu desenvolvimento. Em variedades suscetíveis, a perda na produção de grãos é em torno de 60%. Em alguns casos, pode ser total. A doença causa grandes perdas não somente em quantidade de grãos, mas também na sua qualidade, principalmente na produção de sementes híbridas. Sintomas. São dois os estádios da doença: estádio conidial, gota de mel, e estádio esclerodial. O estádio conidial é facilmente observado, enquanto que o esclerodial requer observação mais detalhada. No estádio conidial, denominado fase de secreção doce ou açucarada, a doença é facilmente reconhecida pela presença de gotas de líquido pegajoso, de coloração inicialmente rosada e mais tarde parda, que exudam dos ovários infectados. A produção de líquido chega a tal volume que há um gotejamento sobre as folhas e mesmo sobre o solo, que torna-se branco pelo açúcar.
Essas gotas, constituídas por uma massa de conídeos do fungo, são doces e atraem numerosos insetos. Tal secreção pode se tornar visível 5 a 10 dias após a infecção. Vários fungos podem desenvolver-se no líquido açucarado de maneira a convertê-lo em uma massa negra viscosa que, ao secar, torna-se amorfa. Neste caso, a formação de escleróides fica praticamente impedida. No entanto, quando o clima é seco, forma-se uma crosta branca dura. Escleróides formam-se no interior das glumas, no lugar da semente, caracterizando a segunda fase da doença. Etiologia. O agente causal da doença açucarada do sorgo é o fungo Phacelia sorgi, cuja forma sexuada é um ascomiceto, denomina-se Claviceps africana. A forma imperfeita é a mais frequente na natureza e está associada ao líquido açucarado liberado das espiguetas infectadas. O micélio, no interior do ovário, produz conídeos sobre conidióforos dispostos numa camada palissádica. 3 tipos de esporos são descritos em Phacelia sorgi: macroconídeos, microconídeos e conídeos secundários. Macroconídeos medem de 9 a 17 por 5 a 8 micrômetros, são hialinos, elípticos ou oblongos, ligeiramente constritos no meio, com vacúolos distintos nas extremidades. Microconídeos são esféricos, medem de 2 a 3 micrômetros de diâmetro. Conídeos secundários são formados em hifas provenientes de macroconídeos projetados sobre a superfície do líquido açucarado. Os 3 tipos de esporos são infectivos, o que garante um grande potencial reprodutivo e disseminador do fungo. A formação dos conídeos secundários deve ser uma estratégia do patógeno para a disseminação pelo vento. Os macroconídeos não germinados, localizados mais profundamente na gotícula açucarada, podem manter a viabilidade. O conídeo secundário apresenta um hilo marcante no ponto de sua fixação na hifa de projeção. Escleróides de C. africana são formados nas panículas de sorgo. Eles apresentam morfologia semelhante ao grão de sorgo, sendo geralmente ovais ou esféricos, porém com maior volume, coloração cinza escura e consistência amorfa. Quando seccionados, apresentam internamente lóculos contendo macroconídeos. Estes, ao germinarem, produzem 2 ou 3 estromas típicos do gênero Claviceps. Os peritécios formam-se no interior de um estroma captado. Os ascos, de forma cilíndrica, medem de 140 a 3,2 a 4,2 micrômetros. Cada asco produz 8 ascósporos filiformes e alinos, medindo de 45 a 0,8 a 1,2 micrômetros. Os escleróides requerem um período de 3 a 4 meses de dormência para germinarem. O principal alcaloide presente nos escleróides é a dihidroesgorcina. São detectados neles também festuclavina, dihidroelimoclavina e canoclavina, em teores que variam de 0,2 a 0,5%. O fungo sorgo pode infectar milho, Cenchrus ciliaris, Centrus setigerus, Panicum maximum, Ischaemium pilosum, Penicetum tifoides e Penicetum orientalis, cruzada com Penicetum tifoides. Desses, merece atenção especial no Brasil a espécie Penicetum Panicum maximum e o gênero Cenchrus. O patógeno pode ser disseminado pelo vento, respingos de água, insetos e sementes. O período de predisposição da planta ou de suscetibilidade é de duração limitada. As espiguetas são vulneráveis à infecção a partir da emergência da panícula até a fertilização do ovário. A fertilização do sorgo ocorre de 6 a 12 horas após a polinização. 6 dias após a polinização não ocorre mais infecção. É por isso que, após a antese, a susceptibilidade à infecção declina rapidamente. A incidência de ergot aumenta significativamente com o aumento das doses de nitrogênio e decresce com o aumento das doses de potássio. O fósforo não tem nenhum efeito significativo sobre a incidência da doença, mas estimula a secreção da gota de mel nas espiguetas infectadas. A gota de mel é uma substância atrativa para vários insetos polinizadores, os quais podem ser responsáveis pela disseminação do patógeno das espiguetas infectadas para as sadias. Por outro lado, os insetos facilitam a polinização, o que por sua vez reduz a infecção. Controle. As medidas de controle visam principalmente a proteção dos sítios de infecção e a redução das fontes de inóculo.
Como as panículas infectadas com o fungo e deixadas no campo funcionam como fonte primária de inóculo, recomenda-se eliminá-las da área de cultivo. Também, visando lavar o exudato da superfície das sementes em campos de produção sobre o pivô central, alguns produtores têm efetuado irrigação com alta lâmina de água em dias que antecedem a colheita. Lavouras produtoras de semente de sorgo híbrido podem ser protegidas com fungicidas, observando-se intervalos de 5 a 7 dias entre as pulverizações, iniciadas a partir do estágio de folha-bandeira até o final da antese. Os fungicidas tebuconazol ou fluxapiroxide mais piraclostrobina, registrados para controle da doença no mapa, devem ser aplicados a partir do início da fase de floração. Outra medida é a produção de semente híbrida em época que possibilite o escape à doença ou em lavouras nas quais o inóculo não esteja presente. Outra possibilidade é o desenvolvimento de equipamentos de limpeza e classificação que eliminem os escleróides presentes na semente. O tratamento de semente com fungicidas também é recomendado. Podridão seca do colmo. Macrofomina faseolina. A podridão seca do colmo, também conhecida como charcoal rot, é de grande importância em regiões mais quentes e secas da África, Ásia, Austrália e Américas. É causada por um fungo altamente polífago capaz de infectar mais de 400 espécies de plantas em cerca de 100 famílias. No Brasil, a doença é muito importante no Nordeste, onde as condições de alta temperatura e baixa precipitação favorecem sua ocorrência. Em ataques severos, pode-se ter mais de 50% das plantas afetadas. A doença é particularmente destrutiva em variedades graníferas nas situações em que o período de enchimento de grãos coincide com a baixa umidade e alta temperatura. Sintomas. Embora a infecção possa ocorrer nos primeiros estágios de desenvolvimento da planta, os sintomas só aparecem em plantas adultas. Como os afetados apresentam desintegração dos tecidos, permanecendo somente os vasos sobre os quais são encontrados pequenos pontos negros. Como os afetados tornam-se mais flexíveis e esponjosos na base e tendem a acamar com ventos moderados. Etiologia. O agente causal da podridão seca do colmo é conhecido por vários nomes, e a nomenclatura desse patógeno foi objeto de constantes mudanças em vista do seu estágio escleroidal, esclerodial e picnidial. Considera-se como agente causal a espécie Macrofomina faseolina, da ordem Sphaeropsidalis, família Sphaeropsidaceae, que foram picnídeos escuros não estromáticos. Os conídeos são elípticos e hialinos, alongados e unicelulares. Os picnídeos raramente são produzidos no sorgo, sendo mais comum a formação de escleróides. O fungo sobrevive de um ano para outro em hospedeiros ou em restos de cultura, favorecido por sua capacidade saprofítica e pela formação de escleróides, os quais podem permanecer viáveis no solo por períodos de 2 a 3 anos. O fungo pode ser disseminado através do movimento de solo contaminado, por implementos agrícolas, água de superfície e também por sementes. A suscetibilidade das plantas pode ser aumentada devido ao estresse ambiental na maturidade, causado por baixa umidade do solo, alta temperatura do ar, alta densidade de plantas, incidência de outras doenças, danos causados por insetos e também por doses elevadas de nitrogênio e baixas de potássio. Há poucos relatos da ocorrência de raças fisiológicas de macrofomina faseolina associadas ao sorgo. Controle. A incidência da podridão seca pode ser reduzida em plantios irrigados pela manutenção de um nível adequado de umidade do solo a partir do florescimento. A utilização de variedades resistentes ao acamamento e tolerantes à seca, bem como a utilização de níveis adequados de N e K, podem reduzir as perdas causadas pela doença. Escolha de épocas e regiões nas quais a fase de granação da cultura não coincida com o período da seca também constitui medida de controle. Rotação de cultura geralmente é inefetiva na redução de inóculo do solo, pois o fungo sobrevive saprofiticamente e tem uma ampla gama de hospedeiros. Eumitosporiose, Exerrolium tursicum. Sinonímia, Eumitosporium turcico e Dreschlera turcica. A eumitosporiose é uma doença que ocorre em todas as regiões úmidas onde se cultiva o sorgo. Danos severos têm sido observados nos Estados Unidos, Argentina, México e Israel. Em variedades suscetíveis, sua ocorrência antes da formação da panícula pode acarretar redução da produção acima de 50% e predispor as plantas a micro-organismos causadores de podridões de colmos. No Brasil, sua importância é maior em sorgo vassoura e em certas variedades de sorgo forrageiro. É comum também sua ocorrência em plantas de safrinha.
A maioria dos híbridos comerciais de sorgo granífero tem bom nível de resistência à doença. Sintomas. Os sintomas surgem inicialmente nas folhas mais velhas, mas com o progresso da doença aparecem nas mais novas. No limbo, ocorrem lesões necróticas elípticas com bordos bem definidos de coloração palha, tornando-se acinzentada quando o fungo frutifica. As lesões variam de acordo com o nível de resistência do hospedeiro. Em variedades suscetíveis, a coalescência de lesões dá às folhas um aspecto de queima, podendo levá-las à morte. Etiologia. A eumintosporiose é causada pelo fungo Exerrolium tussicum, sendo sua fase imperfeita denominada de Trichometasfera tússica. Seus conídeos, após o crescimento em meio de cultura, apresentam-se retos ou ligeiramente curvos, cor verde-oliva a cinza, com hilo externo e protuberante. O fungo sobrevive em restos de culturas, sementes, plantas remanescentes e outros hospedeiros. Os conídeos são disseminados por sementes, por respingos de água e principalmente pelo vento. A eumintosporiose é favorecida por temperaturas moderadas e alta umidade, principalmente na forma de orvalho. O fungo pode ocorrer na natureza em Teocinto, Paspalum e Zea, e, quando artificialmente inoculado, pode causar sintomas em Triticum, Ordium, Avena, Saccharum e Oriza. A doença pode ser controlada pelo uso de variedades resistentes, onde dois tipos de resistência são conhecidos: a poligênica, onde ocorrem lesões pequenas e poucos numerosas, e a monogênica, onde se verificam reações de hipersensibilidade ou ausência de lesões. Outras práticas que reduzem o inóculo primário, como rotação da cultura com plantas não hospedeiras, destruição de restos de cultura e eliminação de plantas remanescentes, são também recomendadas. Cercosporiose, Cercospora fusimaculans. A cercosporiose é encontrada em áreas onde predominam condições quentes e úmidas durante o ciclo da cultura. É provavelmente a doença foliar de sorgo mais amplamente distribuída no Brasil. No Brasil, está presente em todas as áreas de plantio. Sintomas. Os sintomas aparecem principalmente após o florescimento. Nas folhas, as lesões inicialmente aparecem na forma de pequenas manchas alongadas avermelhadas. Com seu desenvolvimento, tornam-se delimitadas pelas nermuras de cor vermelha e amarelada. Dependendo da variedade, o sintoma típico consiste no aparecimento no interior das lesões de pequenas áreas necrosadas circulares, dando-lhes a aparência de um rosário. Etiologia. A doença é causada pelo fungo Cercospora fusimaculans, que forma conidióforos marrom pálidos, fasciculados, que se originam em feixes a partir do tecido foliar. Os conídeos são hialinos e a maioria tem 3 ou 4 septos. Sua sobrevivência dá-se em restos de cultura no solo, em plantas remanescentes da cultura anterior, em espécies de sorgo selvagem, em capim-sudão e em sementes. Os conídeos podem ser disseminados principalmente por ventos e chuvas. Controle. Utilização de variedades resistentes ou tolerantes, rotação de culturas e eliminação de plantas hospedeiras próximas à cultura são as principais medidas de controle. Mancha zonada. Gloeocercospora sorgi. É considerada doença de pouca importância para a cultura do sorgo no Brasil, embora ocorra em muitas regiões, principalmente em períodos úmidos, e apresenta um alto potencial destrutivo. Ocorre também em milho, milheto, cana-de-açúcar e outras gramíneas. Sintomas. Nas folhas, os sintomas são caracterizados pelo aparecimento de grandes lesões circulares, onde áreas de tecido vermelho escuro alternam-se de maneira concêntrica com áreas de tecidos necrosados. As lesões podem ter de 1 a 2 centímetros de diâmetro durante o início da doença e atingir até 7 centímetros nos estágios finais, cobrindo toda a largura da folha. Etiologia. A mancha zonada é causada pelo fungo Gloeocercospora sorgi, que produz esporodóquios na superfície das folhas. Durante períodos de alta umidade, os conídeos são produzidos nas lesões formadas a partir da infecção primária, resultando numa massa viscosa de cor rosa pálido a salmão. Os conídeos são retos ou ligeiramente curvos, com 4 a 14 septos. Sua sobrevivência dá-se no solo na forma de escleróides, os quais geralmente são produzidos no interior de tecidos necrosados. Os escleróides germinam formando conídeos que irão infectar a próxima cultura. O fungo pode ser disseminado pelo vento e por sementes. Controle. Perdas causadas por essa doença podem ser reduzidas pela prática da rotação e enterro dos restos culturais. Podridão vermelha do colmo, Gibberella fugicuroi.
É uma doença comum em regiões tropicais e temperadas. O patógeno pode colonizar o colmo, raízes e pedúnculo, comprometendo a firmeza do tecido interno e resultando em tombamento da planta. Afeta a produção de grãos e forragem. Ocorrem também em milho e milheto. Sintomas. Os sintomas da doença tornam-se evidentes após o florescimento da planta. O diagnóstico mais característico é a morte prematura da planta, podendo ou não tombar. Internamente, os tecidos nas regiões afetadas adquirem coloração avermelhada uniforme. Etiologia. A doença é causada pelo fungo Fusarium moniliforme, que produz dois tipos de esporos assexuados. Os macroconídeos observados na superfície de tecidos infectados possuem 3 a 5 septos e são acanoados. Os microconídeos são produzidos em cadeia e ocasionalmente possuem um septo. A forma perfeita de Gibberella fujicuroi é caracterizada pela produção de ascósporos e peritécios. Outro agente causal da podridão vermelha é o fungo Fusarium graminearum, cujo macroconídeo possui forma falcada e septos em número de 3 a 7. A sobrevivência do patógeno dá-se no solo em restos de culturas por períodos curtos, pois os clamidósporos são raramente formados. A infecção das plantas ocorre principalmente nas raízes e na base do colmo e é bastante favorecida por ferimentos provocados por insetos e outros agentes. Controle. As medidas de controle recomendadas são utilização de variedades resistentes, densidade adequada de plantas e adubação equilibrada. Podridão de Sclerodium rolfsi. É de pouca importância na cultura do sorgo, porém, sob condições ambientais favoráveis, pode causar a morte de variedades suscetíveis. Sintoma. O sintoma inicial é uma lesão encharcada que começa pelas folhas próximas ao solo. Daí a lesão estende-se progressivamente para cima e para os lados, circundando a bainha da folha, passando posteriormente para as folhas superiores, que secam. A bainha das folhas infectadas adquire coloração vermelho intensa, onde em condições de alta umidade pode ser observada a presença de micélio branco não cotonoso, bem como de numerosos escleródios marrons. Etiologia. O agente causal da podridão de escleródio é o fungo Sclerotium rolfsi, um parasita facultativo capaz de se desenvolver saprofiticamente nas camadas superficiais do solo, onde sobrevive nas formas de escleródio ou micélio em restos de cultura. O ataque de pulgões à cultura aumenta muito o desenvolvimento do fungo, devido à produção de líquido açucarado pelos insetos. Controle. Medidas de controle como enterro de restos de cultura e eliminação de plantas invasoras, hospedeiras, contribuem para reduzir o inóculo. Carvão da panícula. Esporizorium reiliano. É uma doença de ocorrência comum na África, Ásia, Austrália, Europa e América do Norte. No Brasil, sua ocorrência foi observada em 1975 em um campo isolado de sorgo em Sete Lagoas, Minas Gerais. Sintomas. Sintomas tornam-se evidentes no estádio de emborrachamento da panícula, a qual mostra-se alterada devido à formação de uma grande galha coberta por uma membrana esbranquiçada. O rompimento da membrana libera uma massa de esporos escuros, deixando à mostra numerosos filamentos, que são vasos lenhosos da panícula. Etiologia. O carvão da panícula é causado pelo fungo Esporizorium reiliano. Os esporos no solo germinam e penetram na planta. O micélio cresce inter- ou intracelularmente e ascendentemente até próximo ao meristema apical. Na emergência da panícula, o fungo volta a crescer vigorosamente, produzindo esporos que são liberados da panícula, retornando ao solo, onde sobreviverão até o próximo plantio. Controle. A utilização de variedades resistentes é a medida de controle recomendada. Rotação de culturas tende a diminuir as perdas pela doença, mas não evita a ocorrência. Outras doenças. Estria da folha, Pseudomonas andropogonis. Esta bacteriose tem sido relatada na África, Europa e Ásia. Além do sorgo, em inoculações artificiais pode afetar milho e cana. Os sintomas iniciais são pequenas lesões lineares entre as nervuras. Lesões em folhas e bainhas são de cor púrpura, avermelhada, amarelada ou bronzeada, dependendo da reação do hospedeiro. Sob condições favoráveis, essas lesões podem atingir 20 cm de comprimento e geralmente coalescem. Exudatos bacterianos podem geralmente ser observados nas lesões. A disseminação do patógeno dá-se por chuva, vento e sementes. O controle pode ser feito por rotação de culturas, destruição de restos de cultura e uso de variedades ou híbridos resistentes. Risca da folha, Xanthomonas campestris patovar roussicola. Essa doença tem sido relatada na Argentina, Austrália, Índia, México, Nigéria, Nova Zelândia, Filipinas e Estados Unidos.
ocorrendo em condições quentes e úmidas. Os sintomas iniciais compreendem pequenas riscas encharcadas entre as nervuras que, sob condições climáticas favoráveis, estendem-se formando áreas irregulares com centros necróticos e margens avermelhadas. Os sintomas variam com o hospedeiro. Alguns genótipos produzem sintomas semelhantes aos da estria da folha. Lesões podem coalescer, formando manchas irregulares nas folhas. Exudatos bacterianos não produzidos em ambas superfícies da folha. Essa bactéria pode ser disseminada por chuva-vento e provavelmente por sementes. Mancha da folha, Pseudomonas syringae, Patovar syringae. A doença já relatada nos Estados Unidos, Argentina, China, Bulgária e Iugoslávia. Ocorre em sorgo, milheto e milho. Perdas em sorgo atribuídas a essa doença são raras. A penetração da bactéria dá-se por estômatos e ferimentos, e os sintomas iniciais consistem em manchas encharcadas nas folhas inferiores. Em pouco tempo, aparecem lesões irregulares que assumem cor avermelhada. Quando a lesão seca, fica com margens avermelhadas e centro levemente colorido. A doença é de difícil diagnose e assemelha-se a muitas doenças causadas por fungos e problemas fisiológicos. Dumping off, Fusarium moniliforme e Phytium arenomanes. Pode causar podridão das sementes no campo, especialmente em condições úmidas e frias, quando a temperatura do solo é inferior a 21 graus. Phytium, Fusarium e Rhizoctonia causam dumping off em plântulas, cujos sintomas manifestam-se na forma de podridão de tecidos tenros da base do caulículo, próximo ao nível do solo, seguido de sua morte. Para o controle dessa doença são recomendados o uso de sementes sadias, tratamento de sementes com fungicidas e rotação de cultura, buscando reduzir o inóculo do patógeno. Cercosporiose, Cercospora sorgo. A doença causada por Cercospora sorgo é de ocorrência comum nas áreas de plantio de sorgo, principalmente em regiões de clima úmido e quente. Os sintomas aparecem inicialmente como pequenas manchas avermelhadas nas folhas. As manchas vão aumentando, tornando-se alongadas, retangulares, delimitadas pelas nervuras. Sobre lesões mais velhas, pode aparecer um crescimento micelial acinzentado, onde são produzidos conídeos em abundância. Podem aparecer também sintomas nas bainhas das folhas e na parte superior da haste. Sua sobrevivência dá-se em restos de cultura no solo, em plantas remanescentes da cultura anterior, em espécies de sorgo selvagem, capim-sudão e em sementes. Os conídeos podem ser disseminados principalmente por ventos e chuvas. Outras espécies de Cercospora têm sido relatadas em sorgo. O controle é feito através do uso de variedades resistentes e rotação de culturas. Mofo da panícula e dos grãos. Essa doença é importante em regiões onde o florescimento e a maturação de grãos ocorrem em períodos chuvosos e de alta umidade relativa do ar. Em virtude da arquitetura de suas panículas, as sementes são muito suscetíveis às infecções pelos fungos do ar, pois estão totalmente expostas e agrupadas, criando condições ideais ao desenvolvimento de micro-organismos. Fungos que atacam sementes de sorgo causam perdas na produção e na qualidade das sementes, além de produzirem toxinas prejudiciais à saúde. Muitos fungos causam mofo do grão em diferentes regiões. Mais de 40 gêneros já foram citados. Entretanto, alguns fungos são predominantemente em muitos locais. Geralmente, mais que um fungo encontra-se desenvolvida a doença. Os sintomas iniciais da colonização das sementes de sorgo caracterizam-se pela presença de um crescimento micelial branco ou cinza em raquis, glumas e anteras. As sementes tornam-se descoloridas e, por ocasião da maturação fisiológica, podem apresentar coloração preta causada por infecção de Curvularia sp. Para o controle desses fungos, os únicos métodos práticos e econômicos recomendados são o escape, o uso de variedades resistentes e, em última instância, o tratamento químico das sementes. Salt stripe, Ramulispora sorgo. Essa doença foi relatada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1903 e desde então tem sido encontrada em diferentes partes do mundo. No Brasil, sua ocorrência tem sido esporádica. Ocorre durante todo o ciclo da cultura, desde o estágio de plântula até a maturidade, quando condições ambientais quentes e úmidas prevalecem. Os sintomas característicos dessa doença são lesões necróticas de forma elíptica e alongada, com vários centímetros de comprimento por 1 a 2 centímetros de largura, assemelhando-os aos causados por Exerrolium tússico.
A presença de numerosos pontos negros na superfície das lesões dá-lhe aspecto fuliginoso, diferenciando essa doença da eumintosporiose. O patógeno sobrevive no solo na forma de escleróide. A transmissão por sementes ainda não está suficientemente comprovada. Ele é capaz de infectar apenas espécies do gênero sorgo e recomenda-se a utilização de variedades resistentes, rotação e enterrio do resto de culturas. Esse foi meu áudio leitura das doenças do sorgo. Obrigada.